Nos últimos vídeos da série A Mãe de Todas as Bolhas aqui no canal Investimento Fácil, falamos sobre como as maiores economias do mundo estão em níveis extremos de endividamento e de como o mundo caminha a passos largos em direção a uma crise de confiança no sistema monetário internacional, o que inevitavelmente irá afetar o papel do dólar, que hoje possui o status de moeda de reserva mundial. A essa altura você possivelmente deve estar se perguntando, nesse cenário de desastre, quais seriam as consequências de uma crise dessa magnitude para a economia brasileira? Antes de tudo, precisamos ter em mente de que o desempenho da nossa economia é extremamente dependente do desempenho da economia global. E portanto, apesar de termos acabado de sair da maior crise da nossa história e estarmos no início de um ciclo de expansão, lá fora o mundo está cada vez mais próximo do fim do seu atual período de crescimento. Tenha como exemplo os Estados Unidos. O atual período de crescimento da economia dos Estados Unidos, que começou em 2009, está prestes a quebrar o recorde de mais longo ciclo de expansão econômica da história americana. Não por acaso, os temores sobre uma nova recessão por lá nunca estiveram tão fortes. Tendo isso em mente, vamos aos fatos. Em primeiro lugar, o que aconteceria de imediato seria que possivelmente sofreríamos com uma fuga maciça de capital estrangeiro, já que os investidores externos em momentos de crise fogem de economias com históricos voláteis como o nosso e levam seu dinheiro para portos seguros como o dólar, por exemplo, que pelo menos na teoria ainda é considerado um ativo seguro. Esse movimento de fuga em direção a ativos de maior segurança é conhecido pelos investidores como Flight to Quality. O Flight to Quality também dependerá de certo modo de como estará a confiança do mercado em relação ao dólar americano. Se nesse primeiro momento a confiança na moeda americana não estiver abalada, veremos o dólar subir e o real despencar. Essa fuga de investidores estrangeiros provocaria um grande impacto nas cotações das ações listadas na B3, como é conhecida a Bolsa de Valores brasileira. Acredito que veríamos uma forte correção nas primeiras semanas, que rapidamente poderia passar a marca dos 50% a 60%. Lembre-se que em 2008 saímos dos 73 mil pontos para 29 mil pontos em questão de 6 meses, sendo que a maior parte dessa queda aconteceu nas primeiras semanas do pânico, mesmo com a crise chegando apenas como uma marolinha aqui no Brasil. Aqui ela vai chegar uma marolinha. Com o mundo inteiramente interligado, seria questão de tempo até que a contaminação do sistema financeiro alcançasse o Brasil, congelando a oferta de crédito no país, o que provavelmente nos empurraria para uma recessão ou uma forte diminuição do crescimento da nossa economia no curto e médio prazo. Além disso, temos hoje uma economia bem mais sensível do que 10 anos atrás, devido aos seguidos descalabros monetários e fiscais promovidos pelo governo brasileiro, principalmente de 2008 em diante. Para se ter uma noção, podemos ver nos gráficos a seguir a destruição das contas públicas do país no decorrer dos últimos anos e de como isso afetou a relação dívida-PIB da nossa economia. Por outro lado, temos as nossas reservas cambiais, que são majoritariamente compostas por títulos do Tesouro Americano. Hoje, o Brasil é o terceiro maior detentor da dívida americana, e a cada ano que passa vai aumentando a quantidade desses títulos públicos dos Estados Unidos em nossas reservas. Para se ter uma ideia, nossas reservas hoje possuem um valor de aproximadamente 400 bilhões de dólares e aproximadamente 95% desse valor é composto por títulos da dívida americana. Os outros 5% são compostos por outros ativos como o ouro e o SDR, ou DS, Direito Especial de Saque em português, que, como explicado no vídeo anterior dessa série, é uma espécie de moeda mundial criada pelo FMI em 1969 e que é utilizada em momentos de crise da economia global. Essas reservas são a principal ferramenta a ser utilizada pelo Banco Central em épocas de crises cambiais, evitando valorizações ou desvalorizações bruscas da nossa moeda, e que também costumam ser usadas durante períodos recessivos, além de servirem como ferramenta para o país honrar com suas obrigações em moedas estrangeiras, como no pagamento de importações e no pagamento dos juros de sua dívida externa. Como dá para perceber, essa é uma posição bastante perigosa para o Brasil, tendo em vista a trajetória insustentável da dívida americana e o fato de que diversos países vêm fazendo o oposto, aumentando sua independência financeira em relação à divisa americana e suas reservas, buscando outras opções como ouro e demais metais preciosos, além de estarem procurando meios alternativos às transações financeiras que não envolvam moeda americana, justamente devido à falta de confiança já existente no dólar. É cada vez maior o número de países que estão se livrando dos títulos do Tesouro Americano e, por consequência do dólar, para compor as suas reservas cambiais, seja de forma mais gradual, como China e Japão, ou de forma mais brusca, como Rússia e Turquia. Como explicado anteriormente, caso haja uma corrida contra esses títulos, haveria uma brusca desvalorização no valor desses ativos, o que faria com que 95% do valor das reservas cambiais brasileiras evaporassem rapidamente, deixando o Banco Central brasileiro de mãos completamente atadas no cenário de colapso dos mercados.
Aqui nos vídeos do canal, costumo falar sobre a importância da diversificação de ativos nas carteiras de investimento. Talvez seja a hora de o Banco Central brasileiro fazer valer a máxima dos investimentos de que não se deve colocar todos os ovos numa mesma cesta antes que seja tarde demais.